sapinhos estão cantando, tiranas de bem-querer, tiranas de bem-querer. Olá a todos, estamos começando o nosso Fórum Internacional de Ideias. Nesse dia de hoje, dia 29 de março de 2017, contando com a participação do professor José Medeiros da Silva, doutor em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, a USP, e atualmente professor da Universidade de Estudos Internacionais de Zhejiang, na cidade de Hanzhong, na República Popular da China. E eu, Antônio Marcelo Jackson, também doutor em Ciência Política pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro, IUPERJ, e professor da Universidade Federal de Ouro Preto. O nosso tema é Desafios para a Sociedade Brasileira em relação à construção de uma concepção de nação. Professor José, é sempre um enorme prazer conversar com você e ainda mais sendo a sua situação bem peculiar em relação à minha, como brasileiro, residente na China já há alguns anos e professor universitário na China, passo a palavra a você para que você comece a explanar quais os desafios da sociedade brasileira para a construção de uma ideia de nação. Mais uma vez, é sempre um prazer. Professor Antônio, é um prazer e uma honra. Quero, antes de tecer qualquer consideração, agradecer aos seus esforços para essas conexões, para a construção de reflexões conjuntas. Quero agradecer também aos amigos técnicos da Universidade Federal de Ouro Preto, que estão agora também dedicando uma parte do seu tempo e do seu trabalho para o registro deste encontro. A Universidade Brasileira tem cumprido um papel muito importante no desenvolvimento do país, na construção da própria ideia de nação e tem muito mais a cumprir. Do ponto de vista acadêmico, o próprio conceito de nação ele é um conceito muito recente, ou pelo menos na acepção do que ele pode ter agora. A acepção que ele pode ter agora é de uma identidade que ligue diversos grupos que existem em um determinado espaço social. Nós sabemos sobre isso, não vamos entrar nesses detalhes um pouco assim chato para muitos ouvintes. Mas, num senso comum, a ideia de nação como um elemento que une a todos, né? E que, ao unir a todos, também produz um benefício para todos. Nesse sentido, uma ideia de nação que não seja excludente do outro, das outras nações, esse é o principal desafio do Brasil. Eu acho que o Brasil ele pode construir uma ideia de nação universalizante. E aí será o nosso diferencial em relação aos outros países. Por quê? Porque nós tendemos a ser inclusivos, do ponto de vista de ideias, do ponto de vista étnico, se é que esse conceito ainda cabe hoje em dia. Nós temos uma abertura para isso. Esse tecido social do que chamamos Brasil, brasileiros, é uma coxa de retalho feito por essas diversas partes vindas do mundo para formar algo novo. E eu me apego muito à ideia do professor Darcy Ribeiro de um conceito de nação aberto, e justamente por ser aberto, convidativo para que nós façamos disso o que queremos que isso seja. Então, assim, antes de entrar no debate sobre os desafios, né, na construção da nação, eu gostaria de ressaltar essa questão da construção de algo que tenda para o universal e não para a exclusão do outro. Apenas complementando, José, essa sua fala inicial, e até para todos aqueles que nos assistem ou nos ouvem, pensar que a ideia de nação, ela pressupõe exatamente uma ideia de universal, uma ideia de inclusão, não um princípio de exclusão. E por isso, inclusive, você chama a atenção, e eu queria ressaltar, que é um dado realmente relevante, porque quando falamos a ideia de nação, e concordo com você, sem entrarmos num debate teórico sobre isso, a ideia de nação é uma coisa bem recente, quer dizer, seria, como, digamos assim, se levado na ponta da faca, do final do século XIX para cá.
Começa para valer uma discussão, ainda em termos superficiais, uma discussão, se eu levar a sério o livro do Eric Hobsbawm, vem lá do finalzinho do século XVIII, agora ele próprio, que foi o primeiro grande estudioso sobre isso, Nações e Nacionalismos, um livro muito conhecido desse historiador inglês, que isso só vai aparecer mesmo para valer no final do século XIX. E o século XX vai ser o grande momento, o grande desafio da ideia desse debate sobre nação. Agora, com certeza, pouco importa a maneira como a definamos, né? A ideia de nação, ela parte sempre de uma ideia de inclusão. E isso você tem toda a razão e eu assino embaixo. Não há como pensar nação como algo que exclua, como algo que separe as pessoas e os grupos. Isso é inconcebível dentro do próprio conceito. Eu acrescentaria que a minha visão de inclusão é não só no sentido dos grupos internos, mas também de inclusão daquelas outras nações, da inclusão através de ligações, porque o que tem que prevalecer é uma ideia de humanidade, né? Então, dentro de uma ideia de humanidade, os grupos organizados através de países ou de outras formas, como é que eles desenvolve determinadas características ou determinadas habilidades, enfim, ou fazem determinadas sínteses do seu processo de percorrimento, esse processo de transitar ao longo dos territórios, ao longo do espaço geográfico que chamamos terra, como é que eles sintetizam determinadas experiências e, a partir do encontro com outros grupos humanos, essas sínteses podem ser compartilhadas para a prosperidade comum, né, do grupo humano como um todo. Isso sem imposições, mas a partir de revelações, né, demonstrações, e o outro absolvendo ou não, se aquilo for pertinente para o seu próprio bem-estar. Esse é um ideal que eu acredito, não só acredito, mas também me esforço para que nesse meu transitar eu possa transmitir minhas experiências ou experiências dos lugares onde eu passei, vivi, daquilo que eu considero positivo, para que outros grupos humanos, caso incorporem no seu cotidiano, possam se tornar mais universais. Então, eu vejo que o Brasil tem abertura para essa universalidade. E isso é um patrimônio maior que pode nos distanciar, ou pelo menos atenuar em nós esses instintos primitivos de grupos, de como é que a luta pelo seu grupo faz com que você esqueça o todo e você não só esqueça, você tente dizimar o outro, né? Isso é algo muito primitivo e que o Brasil pode e deve superar isso. Fazendo alguns comentários a respeito do que você acabou de falar, é interessante, primeiro para aquele que nos assiste, pensar o seguinte: bom, o professor José talvez seja idealista ou sonhador quando ele fala da questão da humanidade, só que aí eu lembro essa pessoa, caso exista alguém que pense isso a respeito da sua fala mais recente, que é o seguinte: essa interação entre os povos, ela existe naturalmente. O que existe de exemplos na linguagem, nos hábitos, na cultura dos povos, que são fruto das interações, das mais diversas possíveis, é uma lista que é quase infinita. Vamos traduzir isso em exemplos práticos, né? Em Ouro Preto, Minas Gerais, aliás, nas cidades históricas de Minas Gerais, nós encontramos diversos exemplos na arte que têm influência chinesa. Isso via uma época que você tinha Macau, que é uma cidade que era colônia portuguesa na China, e esses contatos todos foram por um efeito como que dominó. Esse efeito dominó chega ao Brasil e vão influenciar na arte barroca mineira. Assim como eu posso encontrar, na cultura japonesa, né, o tempurá, a própria palavra tempurá vem de tempero, que é uma palavra portuguesa. Ou seja, quando você, José, fala das interações, das múltiplas influências, elas acontecem normalmente. O que espanta, é aí que eu acho que vale a pena o destaque, é se, por um lado, essas interações acontecem de forma natural, no cotidiano das sociedades, quando entra a política, parece que essas interações jamais existiram ou não deveriam existir.
é uma coisa completamente esquizofrênica, dentro do meu modesto entender. Quer dizer, não pense que ninguém é uma ilha, né? Essa frase é um lugar comum, mas ela é bem verdadeira. Todos nós nos influenciamos mutuamente, vivemos no mesmo planeta, então não há como escaparmos dessa realidade, né? Mas eu acho que esse primeiro aspecto que você chama é muito relevante para pensar os desafios da sociedade brasileira. Lembrarmos, todos nós, que todos nós nos influenciamos mutuamente. As nossas culturas são forjadas a partir dessas interações múltiplas. Portanto, nós não somos exclusivos, nós não somos únicos. Muito pelo contrário, somos múltiplos. Essa que é a grande verdade. Eu acho que essa multiplicidade no Brasil, o professor destaca com muita propriedade, essa multiplicidade no Brasil, ela é mais acentuada ainda. Ela é o grande valor do Brasil. A reflexão que eu estou procurando trazer aqui é de que nós temos que nos construir com essa multiplicidade, mas também aberto para uma multiplicidade ainda maior. Ao ponto daquele sentimentalismo, do romantismo, como a base no momento inicial do surgimento das nações, ele não seja danoso, que a nação não seja em si o fim, mas como uma realidade histórica de um processo que foi sendo construído, aberto para essa universalidade. Eu acho que esse é o diferencial, é não ter medo de ser universal, no sentido de nos perceber como humanidade e valorizar os outros grupos e as outras nações, os outros povos e os seus percursos da face da Terra. Então, eu penso que esse ideal pode ser um sonho no sentido de um desejo, mas que aqueles sonhos que têm pertinência, eles devem ser cultivados, né? Só também acrescentando alguns exemplos, eu diria que muitos costumes, vou dar um exemplo, né, que é muito citado por aí. A Grécia, berço da sabedoria, ela ainda tinha a instituição da escravidão como algo natural. Aquele pensamento é alterado. E hoje em dia, quem é que aceita como normal a prática da escravidão? E era tida como normal e era motivo de orgulho de determinadas classes sociais. Outro exemplo, aqui na China, eu estava observando que influências ocidentais nós temos. Eu estava lendo uns documentos aí do século XVI, XVII, dos jesuítas aqui, e o grande debate com os confucianos, digamos, seguidores do pensamento de Confúcio, né, que é um sábio chinês aí dos anos 400 a.C. E a discussão de muitos jesuítas com os pensadores confucianos era sobre a questão do homem ter direito a ter 3 ou 4 mulheres. Tinha todo um debate, toda uma discussão sobre isso, e hoje em dia a própria legislação chinesa proíbe isso. Isso não era pensamento oriental, isso foi pensamento trazido pelos jesuítas, ou seja, por um grupo social diferente, e que hoje se generalizou na sociedade chinesa e ela nem percebe que isso foi adquirido. Eu vejo, por exemplo, nas universidades, quando eu termino a aula na sexta-feira e não tem aula no sábado e no domingo. Ora, isso nada mais é do que ocidental. O sábado é judaico e o domingo é cristão. E um conjunto de trabalhadores percebe que isso é bom para o seu descanso, que isso é uma conquista, que isso é um valor elevado, incorpora isso à sua prática cotidiana. Porque os trabalhadores e as pessoas começam a perceber a relevância do tempo livre, do tempo para a família. Claro que o domingo aqui não vai ser para ir para a missa, ou não vai ser o sábado para ir para as sinagogas, mas o trabalhador aproveita para ficar com a família, aproveita para visitar o parque, aproveita para o lazer, para o descanso, etc, etc. Então, são compartilhamentos, né, de saberes que um outro grupo social percebe que aquilo é relevante para si e adota e adequa à sua realidade. E, claro, também contribuições da China que foram também espalhadas pelo mundo. Em termos de tecnologias, nós sabemos muito bem a contribuição que o papel deu e a bússola deu, né? Só para não querer nem entrar na história da pólvora, que não foi usada só para fogos de macarrão, bicicleta, guarda-chuva, entendeu? Tudo foi inventado na China. Eu não sei o que seria do mundo sem a China nesse aspecto. E aí, já começando a encaminhar para o item central da nossa conversa, então chegamos à conclusão, parece que em termos culturais, essas interações acontecem naturalmente, seja dentro das próprias sociedades, entre os vários grupos que compõem uma mesma sociedade, seja entre as sociedades diversas.
Isso pouco importante, se estamos falando de regiões que estão em lados opostos do planeta. Parece, então, que o problema, de fato, é quando aparece aquela coisa chamada poder político. Aí é que parece que complica um pouco, seja em relação a um país no que diz respeito ao outro, seja em relação ao próprio país. Aí pensando ao tema do nosso Fórum Internacional de Ideias de hoje, que é pensar o desafio da construção de uma nação brasileira, né? Quer dizer, então será que os grupos que compõem a nação brasileira, quando falamos de poder político, eles não aceitam essas interações? Quer dizer, será que o problema começa aí? Posso tratar os grupos das regiões diversas do Brasil. Muitas das vezes os grupos não se aceitam, e até mesmo em termos de escalonamento social. Um grupo que tenha mais recursos, que seja o mais endinheirado, não aceita o outro grupo que tem menos recursos. Quer dizer, será que então o problema acontece, ele fica evidente quando o poder político está em jogo? Essa que é a pergunta que eu coloco para você. O professor traz uma questão muito profunda, e eu tenho tido o privilégio de escutá-lo em algumas reflexões, e eu tenho percebido que o professor também já tem uma elaboração sobre isso. Eu gosto de dedicar um pouco do meu tempo para pensar essas questões. E eu procuro observar a formação histórica, o processo histórico que vai construindo esses grupos políticos e a organização deles e a ocupação deles de um espaço que é político, de poder, que ao deter esse espaço, eles conseguem normatizar a sociedade, ou tentam impor seu ponto de vista. Então, ora, nós sabemos que o povo é um elemento muito recente na ascensão social e galgando espaço para estar nesse estamento de organização, normatização de como deve funcionar uma sociedade. Então, esse ponto é importante para que a gente perceba que o processo de, digamos assim, de inclusão social, eu não diria nem inclusão social, mas no sentido assim, de determinados segmentos, de outros setores, galgar espaços e trazer ideias novas, oxigenar aquele espaço de poder, é um processo muito recente na história dos povos, no Brasil mais recente ainda. Então você antes tinha a nobreza lá e ela definiu o que era certo e todos seguiam aquilo. Depois tem uma abertura maior, onde setores militares, oriundos da Guerra do Paraguai, etc., e bota suas botas lá dentro, os seus canhões lá dentro, mas já vem sentimentos de povo ali dentro e fazem novas aberturas naquele espaço. E agora, por exemplo, nós, né, galgando espaços em universidades, em outras instituições, muitas vezes nós ficamos cativos daquela forma de funcionamento, mas não deixa de ter algo novo que vai alterando aquela forma de funcionamento. Então é tudo muito novo nesse processo de ter o máximo de pessoas envolvidas para encontrar um denominador comum que seja benéfico para o conjunto da sociedade. Isso é muito recente. Nesse sentido, eu penso que o desafio número 1 para a edificação de uma nação humanamente digna, o desafio número 1 é pensar o território como um todo, claro, que é o espaço onde nós juridicamente temos o direito de ali estar e permanecer, e pensar num primeiro momento, como se fosse no primeiro plano, agora tomando como imagem uma pintura, né, um quadro, num primeiro plano pensando o povo. Então você tem o território, que seria o quadro inteiro, no primeiro plano os seres humanos. Os seres humanos, aqueles que são brasileiros e aqueles que também circulam pelo Brasil, temporariamente, né, ou de alguma forma. E claro, e depois você teria tudo em profundidade. Você teria as riquezas, você teria o meio ambiente, você teria a fauna, a flora, os cuidados, a cultura, tudo. Mas o primeiro grande desafio é uma resposta de como fazer com que essas pessoas que nascem no Brasil, que crescem no Brasil, que vivem no Brasil, não tenham medo do futuro. Não tenham medo do futuro em relação à alimentação, não tenham medo do futuro em relação à moradia, tenham condições mínimas para que a vida, né, ela sinta um determinado conforto e ela possa desabrochar em um plano mais elevado. Ou seja, que é o segundo momento, que é conversando com a sociedade como um todo, debatendo que desafios teremos, né,
para enfrentar. Por exemplo, o desafio de fazer com que uma loucura a criação de gado ou plantação de soja não venha exterminar o bioma do Cerrado. Coisas nesse sentido. Então, você começa a envolver pessoas para uma ação concreta de defesa. Ou seja, o brasileiro se apoderar do Brasil territorialmente, no sentido de perceber de como o território está sendo usado, de como os recursos estão sendo extraídos e como o povo está sendo cuidado. Então, a política, ela terá que dar essa resposta, porque a política é o espaço da negociação para a busca do equilíbrio. Só que a política hoje está sendo um espaço para a apropriação de uma força, que é um poder que já está constituído, e a partir dessa força, fortalecimento de grupos, ou seja, são pessoas que são incapazes de perceber esse todo. Eles não conseguem visualizar os 205 milhões de brasileiros. E nem precisariam ter essa capacidade. É só um programa, um software, usando os nossos estatísticos, né? Usando o nosso saber que está aí espalhado nas universidades, que dá conta de como estão essas pessoas, onde estão, quais as suas dificuldades maiores, e não ficar aprisionado também nessa linguagem do mercado, essa linguagem da mercadoria. Ou seja, uma resistência para nós não virarmos commodities, nos coisificar, porque estão nos coisificando. É claro que a gente tem uma parte que pode ser coisa, mas nós não podemos ser 100% coisa, sob o ponto de deixarmos de existir como humano, né? Então, eu penso que o desafio é muito complexo, mas é muito possível de ser realizado, desde que mais brasileiros sejam envolvidos, não para imediatamente propor soluções, mas para juntos construírem soluções. Como estamos fazendo nesse Fórum Internacional de Ideias, e estamos começando com a ideia de Brasil. Que contribuições o Brasil pode dar para o mundo, né? Vê se eu estou entendendo o teu raciocínio, vê se eu compreendi corretamente. Você está dizendo que, primeiro, em termos históricos, a maior participação de pessoas é algo muito recente. Essa maior participação gera uma situação que nós poderíamos chamar de medo, ou um outro nome qualquer, por essa coisa nova. Então, esse futuro que passa a ser incerto, que já não é mais aquele momento em que apenas um pequeno grupo participava, e em nome desse medo, esse poder ele acaba sendo disputado e acaba servindo aos interesses apenas de poucos grupos. Seria mais ou menos isso que você falou? Ou eu estou errando em alguma parte? Não está errando, mas eu esclareceria melhor. Essa primeira parte, afirmo que realmente é uma participação recente, ou seja, tinham grupos que controlavam o país, e agora, dentro dos diversos grupos, sejam nas empresas, sejam nas universidades, sejam nas igrejas, sejam nas Forças Armadas, no que você puder imaginar, você tem elementos que vêm do povo, e que, por ascensão social, através dos estudos, etc., conseguem eles adentrarem nesses grupos, que antes eram muito fechados. Primeiro ponto. Segundo ponto, esses grupos, ou essa dinâmica de poder, ela é uma dinâmica fechada. Então, ela tende a... Se você entra um Lula lá, ou se você entra... O Lula é até uma piada, mas... entra quem quer que seja, mesmo você tendo uma origem do povo, é bem possível que aquela máquina que já está num funcionamento próprio, azeitada para ter um funcionamento daquela maneira, ela não abra brechas para que aquelas ideias que você traz de outros segmentos sociais, daqueles segmentos que estavam excluídos, possam ter força ali dentro. Então, no geral, você entra e você é engolido por aquilo. Mas, apesar de ser engolido, sempre sobra alguma coisa e essa coisa abre fendas novas. É um pouco isso. Então, vamos dizer, o Machado de Assis, por exemplo, ele é incluído como um grande escritor, e ele é um grande escritor, mas a sua condição social, né? Ele é aceito ali porque ele conseguiu, naquele momento, ele conseguiu passar por aqueles pré-requisitos determinados por aquela classe que ali que estava existindo. Então, acho que eu estou entendendo. Quer dizer, retificando a minha fala. Então, existe como que uma máquina, que é o poder político, que ela foi feita, ela foi azeitada, para usar a expressão que você usou, para o funcionamento de apenas um número
ínfimo de pessoas para governar o país. Só que, historicamente, se constrói um processo onde um número maior começa a entrar, a participar dessa questão. E aí a máquina reage. Seria mais ou menos isso, então. Nós temos que, inclusive, ser capazes de parar essa máquina e colocar para que ela gire num outro eixo. Porque, por exemplo, eu ascendo socialmente ao poder político e, a partir disso aí, eu mesmo vindo de uma classe, de um segmento social lá de Canabrava, no Rio Grande do Norte, onde o grau de analfabetismo é muito grande, onde as pessoas não têm trabalho, pouco trabalho, ou têm trabalho, mas ganham muito pouco, e eu consegui fazer um curso, um doutorado, consigo ter um bom salário, etc, etc. E a partir daí eu começo a exaltar os meus méritos. E eu começo a jogar um peso para toda aquela minha base social, de que ela não conseguiu essa ascensão porque ela não fez um percurso que eu fiz. Como se tivesse espaço para toda essa base social fazer isso, que é falso. E aí, eu, em vez de usar essa minha ascensão para valorizar aquela base social, valorizar o seu esforço de trabalho, a sua contribuição na edificação do país, e mostrar que ela pode e deve perceber esse país como um todo, se apoderar desse país e dar suas contribuições, independente de ter feito um curso superior ou não, independente de saber ler ou não, mas que ela, como humano, tem um potencial e uma capacidade, e aí ela se inclui no processo de construção, em vez de ser uma pessoa que passa a ser controlada por mim. Sim, sim. Entendi perfeitamente. Então, o desafio é o seguinte, é que nós rompamos com as cadeias de controles. Ou seja, é uma liberdade plena, mas, ao mesmo tempo, colaborativa. Ou seja, não seja habilidades A, B ou C, que está no topo de uma propaganda ou de uma necessidade circunstancial, que imponha e determine aquele ser mais habilidoso ou mais capacitado sobre o conjunto dos seres. E aí, sim, os seres vão se pensar constantes, e aí eles vão poder sair desse seu núcleo fechado, da defesa dos seus interesses bem particulares, e construir algo onde eles se vê como realmente dele. Entendi perfeitamente. Eu estou achando curioso, José. Eu não vou saber o nome da pessoa porque eu peguei uma matéria na Rádio França Internacional e eu peguei essa matéria pelo final, a pessoa concedendo uma entrevista. Infelizmente, a pessoa não citou o nome de novo dela, o entrevistador, era em língua portuguesa a entrevista, e aí eu perdi. Mas eu estou citando isso porque olha só a coincidência a partir do que você acabou de falar. É um brasileiro que fez o doutorado na França, tá, só que no caso dele em economia, e ele fez uma análise do governo, dos 8 anos do governo Lula. E qual foi a conclusão que ele chegou? Que ele disse que o maior erro do governo Lula foi que, apesar de ter implementado uma política de distribuição de renda muito forte, ele não quebrou a espinha dorsal das estruturas econômicas do país. Ou seja, ele ampliou o número de pessoas com acesso a bens e serviços a partir da distribuição de renda, mas não alterou a estrutura que já vinha desde esses últimos 500 anos do modelo econômico brasileiro. Que, de certa maneira, não de forma precisa, mas fica muito perto disso que você está falando. Só que você está pensando em termos da estrutura política. E o rapaz lá fez uma tese sobre a questão econômica. Mas me parece muito próximo. É engraçado, você começou a falar e eu me lembrei dessa entrevista que eu ouvi há mais de um ano atrás. É porque a libertação não se dá pelo material. No momento que você estimula consumo, você está reproduzindo um sistema que faz com que os brasileiros não se incluam na proteção do país, no cuidado do país, na edificação do país. Porque você tem a ideia paternalista ou do grande líder de que eu sou o líder e você apenas precisa confiar em mim. Em vez de eu abrir espaços ali dentro, já que eu estou no centro de um poder político, abrir fendas nele para que cada vez mais pessoas entrem na edificação desse espaço e no cuidado desse espaço de forma responsável, compartilhada e solidária. Seja na defesa de bens culturais, de bens históricos, bens naturais, etc., etc., de conhecimentos, de instituições de saber, como universidades e outras. E, ao mesmo tempo, fazendo com que tenha uma base produtiva que, em primeiro lugar, esteja voltado para o bem-estar físico, no sentido de alimentação e de cuidados do povo como um todo, independente de classes sociais, como uma questão humana profunda,
E em segundo lugar, também ampliando a contribuição que nós podemos dar, já que temos muitas terras produtivas, para atenuar impactos que são desagradáveis, que a humanidade ainda conviva, como a questão da fome. Temos 700, 800 milhões de pessoas passando fome. O Brasil tem uma responsabilidade grande. Então, ele não deve só exportar para países que vão dar um retorno econômico. Nós temos condições, sim, tecnológicas, produtivas, etc., de contribuir para que outros povos atenuem essa situação. E também, em retribuição, podemos receber coisas especiais desenvolvidas por esses povos que sabemos que eles têm. Então, esse agronegócio, qual seria o retorno social? Pagamento de impostos? Ok, importante, e isso poderia gerar políticas públicas. Mas precisa ser coisas muito bem definidas a partir de necessidades. Por isso, esses discursos generalistas de que eu tenho a solução para tudo, esse já não me convence. E também eu não quero entrar no mesmo ritmo deles de querer me apresentar como líder e guia de um povo. Não, pelo contrário, eu estou lá na minha rede, como índio que eu sou, né? Aqui no caso da China, eu trouxe a rede para cá. Mas, ao mesmo tempo, ser ativo, por saber que os bens materiais e imateriais que estão no meu país pertencem a mim, por mais que muitos achem que não são meus também. Né? São meus e são dos outros. Então, eu tenho essa consciência, apesar de que nem sempre esses bens, eles permitem que eu faça uso deles. E, ao mesmo tempo, ao fazer uso, desenvolva e acrescente valor para que retorne para as outras pessoas com valor acrescentado. Mas isso não tem problema. Isso é um limite de uma classe política que está em um poder atrofiada. É o limite dela, não é o meu limite. Não é o meu limite mental. Então, eu como cidadão, mas ao mesmo tempo eu fico muito tranquilo para transitar com essas ideias, porque essa edificação do Brasil, ela está sendo feita. Agora eu me lembrei de um poema do Oswaldo de Andrade, né? Patelha desenteia, né? Que ele vai brincando com a linguagem que os povos nativos não falam, o LH. Ou seja, nós continuamos a fazer nossos teiados, né? Ou seja, o povo, como povo, continua na sua grande epopeia para existir e permanecer. E acho que é dessa força do nosso povo que pode sair qualquer solução para uma ideia de nação. Então, aqueles barrigudos, né, pés descalços, são eles que podem, inclusive, morar na China, né, e trabalhar na universidade. Ou podem estar aí como professor, saindo lá do Rio de Janeiro, ou como o Rafael, que hoje não está com a gente, mas sai de Campinas e está lá, ou como a Simone, que também está nesse projeto, a Simone Maria, que agora é professora lá na Universidade Federal do Semiárido. Ou o Roger, que está aí como técnico, e outros, o Danilo, enfim, milhões de brasileiros, né, as Marias, como o Milton Nascimento também canta. Esse povo vai fazendo os seus teiados, como dizia o Oswaldo de Andrade. Estão nos morros, estão nos grandes gerais, né? Estão espalhados em qualquer parte. Então, quando esse povo for percebido por uma elite que está no poder, quando eu falo elite, não é considerando que essas pessoas são importantes, pelo contrário, eu considero elas menos importantes, mas por ocuparem posições, tem uma relevância na organização social, em planos para geração de empregos, etc, etc. Então, quando eles perceberem que é esse povo que tem que ser olhado, o povo como um todo, seja o pobre ou seja o rico, e aí você usa os recursos do país para o bem-estar desse povo e a educação como o que vai levar a energia, o combustível. A educação seria o combustível que faria com que as pessoas encontrassem o seu potencial e aplicassem essa sua tendência de gostar de determinada coisa no cuidar daquela coisa, né? Se gosta de história, de restauração, vai cuidar daquilo. Se gosta de conhecimento de plantas, vai naquela parte de alimentação para aquela outra. Ou seja, uma sociedade com um mínimo de saber que, ao praticar esse saber, gera um benefício para o todo. Né? Não, sem dúvida alguma. E aí, voltando à sua própria fala, precisamos, então, se não quebrar, pelo menos reconfigurar essa máquina, né, de algum modo. E hoje em dia não precisa quebrar, né? Porque com os softwares de reconfiguração... É verdade, com certeza. A gente reinicia a máquina, sem problema nenhum. E eu acho que não precisamos ter medo. Não precisamos seguir o mundo.
Por exemplo, eu fui no Japão recentemente, né, e tive o privilégio de realizar um sonho de criança, que era visitar Hiroshima e outros lugares do Japão, Kyoto, que foi capital. O Japão tem uma forma de relacionamento e de cuidado com o externo muito profunda aqui. Eu acredito que no Brasil, como já temos muitos descendentes japoneses, determinadas práticas podem tornar os brasileiros como um todo ainda melhores. Agora, em compensação, o Japão tem umas coisas que eu quero distância. Por exemplo, essa sociedade que acredita que você tem que trabalhar 12 horas por dia e que isso edifica o ser humano. Eu tenho uma oposição radical contra isso, apesar de que eu aplaudo eles e todos aqueles que querem fazer isso. Mas eu acho que o tempo livre e as pessoas com menos trabalho no sentido formal, de ir para uma empresa, ficar apertando um parafuso ou fazendo uma coisa durante 12 horas, isso é uma parte de quase de desumanidade, na minha visão. E eu acho que o Brasil não precisa disso. Nós precisamos de um tempo livre para amizade, para jogar futebol, para pintar, para fazer samba, para fazer coco, rezar, como são os católicos, muitos evangélicos que gostam de estar na igreja orando e se confraternizando, etc., que é a característica do que é o nosso povo. Ou ir para uma praia, ou tomar uma cerveja, é o que nos caracteriza. E, claro, um senso de atuação, de responsabilidade social, no trabalhar também, mas que isso não seja uma escravização do próprio corpo e uma tomada do tempo do indivíduo, né? Imagina que o indivíduo ele é um potencial muito amplo e ele está confinado a trabalhar 30, 40 anos numa única atividade que o limita como ser. Então nós não temos que ter medo desse debate. Imagine aquele ser que decide ir para a Amazônia, aprender as comidas de uma tribo indígena, aprender a língua de umas 180 línguas faladas no Brasil, 180 ou mais línguas indígenas, e chegar num grupo da Universidade Federal de Ouro Preto, ou da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ou lá no Jardim Ciência, que é onde uma atuação que eu tenho em Canabrava, no Rio Grande do Norte, ou aqui na China, e compartilhar as imagens daquele grupo social, do fazer daquele beiju. Isso, na minha opinião, merece ser aplaudido. E é muito útil para a edificação do que nós chamamos de nação, porque a edificação de nação é cuidado com essa nossa diversidade, que você colocou no início, né? Pois é, eu acho que a sua linha de raciocínio é extraordinária e remete a qualquer um que assista uma sucessão enorme de reflexões, né? Primeiro que, vou começar pelo final, ninguém está falando de pasteurização, de estandartização do mundo, né? Todos passam a ser iguais. Não, ninguém falou isso. As diferenças são importantes, e elas são importantes porque são elas que interagem entre si e produzem coisas novas, que vão interagir com outras coisas e assim ao infinito. Em segundo lugar, a concepção, quando você fala que é uma máquina de poder que foi construída ao longo dos séculos no Brasil, e que essa máquina não compreende que a população, que o povo aumentou, que a participação aumentou, e o que faz com que a gente tenha aqui, aí a fala de poucos minutos atrás, nós tenhamos que então que reconfigurar essa máquina, com toda certeza, né? Seguindo a sua linha de raciocínio, e eu aí volto mais ainda no seu comentário, no exemplo fantástico que você deu, que algumas pessoas se enganam, pegam o seu auto-exemplo, né, de uma pessoa que sai do interior do Rio Grande do Norte, então faz uma universidade federal e depois faz o mestrado, vai fazer um doutorado em São Paulo, e hoje é professor universitário na República Popular da China. Ou posso citar meu caso, eu sou um suburbano carioca de uma família humilde, entendeu? Que também vou fazer uma universidade pública, faço meu mestrado, doutorado, e hoje sou professor de uma universidade federal em Minas Gerais. E aí as pessoas olham para o seu exemplo, para o meu, e falam, tá vendo, qualquer um consegue. Não, isso é mentira. A gente sabe que não é qualquer um que consegue. E a máquina não permite isso. Tá? Algumas pessoas que conseguem escapar das engrenagens da máquina. Algumas pessoas que não reproduzem aquela imagem clássica do Chaplin, né, apertando parafusos, né, do tempos modernos. Alguns escapam disso, mas a regra não é essa. A regra foi feita para que você seja engolido pela máquina. E você disse isso muito bem. Você é cooptado e acaba reproduzindo. E aí um comentário que eu acho que é chave em toda a sua reflexão, quando você diz
quando eu citei a matéria do professor que fez o doutorado na Sorbonne, e você falou, está provado, então não adianta você fazer uma distribuição de bens sem mudar a concepção das ideias. Quer dizer, não adianta você aumentar o consumo sem que as ideias sejam alteradas na mesma proporção. Senão você não resolve o problema. Eu acho que esse teu comentário foi preciso. Sabe? Eu acho que leva a muitas reflexões tudo que você falou aí. E é sempre um prazer gigantesco conversar com você, por isso mesmo, que eu vou aprender sempre contigo. Eu quero deixar registrado aqui que eu tive o privilégio de também incluir o professor Antônio na lista dos meus professores. Na verdade, eu estou numa idade que eu escolho os meus professores. E tem professores no povo, no meio do povo também. Então, por exemplo, hoje em dia, eu observando as pessoas que ficaram lá na minha terra natal, que eu sempre volto com muito carinho, e que ficaram lá na enxada, naquele trabalho da luta, da luta para o viver e para cuidar dos filhos. E hoje, claro que eu consegui ter uma visão de mundo muito diferenciada da deles, mas hoje eu percebi que todas as minhas conquistas comparadas com as deles não é nada. Não é que eu tenho inveja deles, mas se eu não tivesse saído e ficasse na enxada, não teria sido ruim para mim. Por quê? Porque o que falta é a valorização desses seres. Não que a gente dê um valor que eles não tenham, mas o valor que eles têm. O valor que eles têm como ser humano, trabalhador, com dignidade à vida, as suas festas, as suas crenças e suas esperanças, o dom da confraternização, do acolhimento, que é uma coisa brasileira que não pode ser perdida, onde quer que você vá, ter esse sentimento de acolhimento, esse sentimento de confraternização, de identificação com o outro, aparentemente tão diferente, que são esses elementos que devem estar na composição do que nós chamamos dos elementos nacionais mais elevados, onde nos identificamos com ele e lutamos para defendê-los. E não apenas uma seleção brasileira, né, etc., que também é bom quando se classifica para a Copa do Mundo, né, como aconteceu agora. Mas nada desse ufanismo, assim, onde sem isso não vamos ser felizes. Sim, nós vamos ser felizes, temos o dom de ser feliz, né? O professor, como um grande estudioso da música, né, tem feito programas belíssimos sobre o samba brasileiro. Eu penso que, por exemplo, esses programas feitos aí pela rádio da Universidade Federal de Ouro Preto são programas de altíssima qualidade que temos que nos esforçar para que chegue nas escolas públicas, para que os professores percebam isso, para que levem para as salas de aula, para que as rádios comunitárias reproduzam, porque ao reproduzir, né, faz com que esses elementos essenciais para a construção da identidade brasileira, eles se arraiguem no coração do povo e na mente do povo. Né? Imagina o Noel Rosa é um patrimônio nosso, um Pixinguinha é um patrimônio nosso, né? Que não pode ficar esquecido. Então, a nossa missão como educadores é propagar esses valores. Imagina o Nilce da Silveira, estou pensando agora no Rio de Janeiro, né? Ou o Darcy Ribeiro, ou a Aziz Abissaber. São contribuições profundas para o Brasil que colocar essa juventude, né, para percebê-las e para continuá-las, trazendo a sua energia ou uma visão até ainda mais avançada, ou até estava pensando também do professor Oliveiros Ferreira, que foi o meu orientador no doutorado. É uma geração de pessoas que nas suas áreas, nas suas limitações, já deram uma grande contribuição para a edificação dessa nacionalidade. Então, o trabalho nosso é colocar essa juventude, né, ou estimular essa juventude para perceber essa beleza que já foi desenvolvida em diversos campos do saber, das artes, da música, né, da ciência, em outras áreas, e fazer com que isso predomine como os elementos das conversas, né, os elementos de interesse nosso nacional, e não determinados pastelões que a gente deixa um 0,2% para eles, até para descansar, que passam nos canais de televisão aí, né? Que é um nível baixíssimo, mas também não deve ser excluído. Olha o meu respeito. Mas, poxa, você fazer da tua vida um potencial tão lindo, 100% ficar ligado a isso, é um desperdício de vida, né? Literalmente. Tá certo. Olha, José, fantástica a nossa conversa. Começamos aí o nosso trabalho, o nosso Fórum Internacional de Ideias,
e temos muito ainda. Tem a Simone para entrar na conversa, tem o Rafael para entrar, e todos os convidados que nós vamos ter nessa vida, que espero que seja longa, desse nosso projeto em conjunto, um projeto multinacional. Isso é uma coisa fantástica, envolvendo China, envolvendo Brasil, envolvendo duas regiões diferentes da China, envolvendo duas regiões diferentes do Brasil, e mostrando que esse mundo, como dizia o Tolstói, ele continua sendo uma pequena aldeia, né? E vamos então tratar muito bem da nossa aldeia. Vamos tratar da nossa aldeia, e só lembrando assim para o nosso público, por exemplo, Hangzhou, que é onde eu estou, é uma cidade não tão velha, mas já tem uns 2.700 anos. É uma adolescente. O Marco Polo faz um registro de Hangzhou nas suas andanças. Tem até uma estátua do Marco Polo aqui, dizendo que é a cidade mais bonita que ele viu nessas andanças dele quando passou aqui pela China. É uma cidade muito especial e, assim, todos os ouvintes, enfim, os internautas que vão ter acesso a esse nosso bate-papo, estão convidados. O professor também, é um dos meus sonhos organizar para que, quem sabe, a universidade um dia faça um convite aqui ao professor para poder nos visitar. Seria uma honra. E recentemente, uns 3, 4 anos, ela foi tombada também como patrimônio histórico da humanidade, assim como Ouro Preto. E essa conexão entre Hangzhou e Ouro Preto, duas cidades patrimônios da humanidade, e também Pequim, né, que tem vários patrimônios, é o melhor espaço para que a gente comece desse particular, mas universalize esse particular, né? E fazer a conexão de pessoas, compartilhar vivências e experiências, para que muitos dos brasileiros sejam ocupados nessa grande tarefa, que é a preservação dessa nossa história, que gostemos ou não, é o que temos. Aqui não se trata de gosto, se trata do que aconteceu, né? Mas a nossa história é bonita, todas as histórias são bonitas. A forma como nós a contamos é que vai valer, né? Sejamos muito sinceros. Poderíamos terminar sem citar o nosso Carlos Drummond de Andrade, né? Que ele fala do Robson Crusoe. Ele não sabia que a história dele era muito mais do que a história do Robson Crusoe. Eu não sabia que a minha história era mais bonita que a de Robson Crusoe. Esse poema Infância é maravilhoso. Então, eu acho que os brasileiros perceberam a importância da sua história, se apropriar da história, se apropriar do território e se determinar a construir o Brasil. Com toda certeza. José, prazer enorme. E aí a gente encerra nosso primeiro Fórum Internacional de Ideias com esse prazer sempre enorme da nossa conversa, e que teremos outros com toda certeza. Eu espero que todos que assistam, todos que ouçam, todos que vão ler nas transcrições do Fórum tenham o mesmo prazer que eu tive e esse aprendizado que eu sempre tenho com você. Também você é um professor que eu tenho, não tenha dúvida disso. Muito obrigado, José. Grande abraço. Obrigado, professor. Um grande abraço.